Olá, eu estou aqui para gravar mais um vídeo, trazendo uma palavra que possa falar ao seu coração nesses dias em que nós estamos preocupadas com muitas coisas, com essa situação de quarentena, de doença, de pandemia. É difícil, mas como serva de Deus, eu tenho ouvido a palavra de Deus falando ao meu coração e quero poder compartilhar também com outras irmãs, com servas de Deus que estão aí no Brasil e no mundo. E hoje eu gostaria de fazer um convite para você ouvir a palavra de Deus, para você ouvir a voz de Deus através de um profeta do Velho Testamento, o profeta Ageu. O profeta Ageu falou ao meu coração essa semana através da leitura do livro dele. Eu não vou ler um trecho grande, mas vou falar um pouquinho sobre esse profeta e como Deus usou a vida dele. O profeta Ageu escreveu um livro com apenas 2 capítulos. Então é muito rápido, fácil de ler o livro do profeta Ageu. E para começar eu vou ler apenas o versículo 1 e alguns outros versículos, e assim a gente vai conversando. O versículo 1 diz o seguinte: no segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos. Esse é o início do versículo 2, e eu vou parar por aqui para falar que o profeta Ageu, a gente não tem muita informação sobre quem foi ele, mas nós temos a informação exata de quando ele viveu e de quando ele recebeu a palavra do Senhor e transmitiu para outras pessoas, que foi nesse período aqui, pós-exílio, que nós chamamos, que é o período em que o povo de Israel voltou do cativeiro babilônico. E o profeta Ageu então viveu numa época que ele enfrentou crises, enfrentou problemas, não apenas ele, mas toda uma nação, todo o país dele e, na verdade, o mundo todo, porque o Império Babilônico e os outros impérios que sucederam oprimiram não apenas o povo de Israel, mas vários povos. Então, o profeta Ageu, ele viveu em dias de dificuldades, em dias de lutas, mas mesmo com toda essa dificuldade, com toda essa luta, chegou ao fim o cativeiro e o povo de Israel pôde voltar para a sua terra, para Jerusalém. E quando o povo voltou para lá, havia muita coisa a ser feita, havia muito trabalho. E Deus levantou esse homem, Ageu, para abençoar a vida de outras pessoas, especialmente os líderes da nação de Israel, que nós vemos aqui no caso, Zorobabel e também Josué. Se vocês lerem em casa, vocês vão conhecer um pouquinho mais a história desses 2 homens. Tanto Zorobabel quanto Josué foram líderes. Zorobabel foi um governador, Josué foi um sumo sacerdote, e eles precisaram ouvir a palavra de Deus através de um profeta, e esse profeta foi Ageu. Deus usou a vida de Ageu para ajudar esses 2 líderes a restaurar o templo, ajudar a restaurar a sua terra ali em Jerusalém. E Deus falou poderosamente a esses 2 governadores através de Ageu. Então, eu gostaria de ler o versículo 12 também, para a gente ter uma ideia. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor seu Deus o enviara, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo:
Eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo. E eles vieram e fizeram a obra na casa do Senhor seu Deus, ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dário. Então, olha só, como Deus usou tremendamente a vida desse homem para abençoar todo o povo de Israel e esses dois grandes líderes do povo de Israel. Então, se você quer ouvir exatamente como Deus usou esse homem, ver qual é a mensagem do seu livro, para um pouquinho, leia os 2 capítulos do profeta Ageu, que você vai ver lá. E eu já adianto que tem muita profecia também para coisas futuras, tem muitas profecias escatológicas, mas no momento as partes que me chamaram a atenção foi da vida desse profeta e como ele foi uma bênção na vida de outras pessoas. Que Deus te abençoe. Ageu, ele também foi contemporâneo, viveu na mesma época que outros grandes nomes da Bíblia. E é interessante, porque Ageu, ele teve esse privilégio de conhecer pessoas que nós gostaríamos de ter conhecido, talvez, como Daniel. Ele ouviu muito falar de Daniel, se ele não conheceu pessoalmente, mas Daniel foi uma pessoa com um nome conhecido em todo o reino, então eu imagino que ele soubesse muito bem quem foi Daniel. E Zacarias, o profeta, que tem um livro seguinte ao do livro de Ageu, viveu na mesma época que ele, e nós podemos pensar ainda em Neemias e assim por diante, né? Deus usou esse homem em uma época que tinha outros homens sendo usados também.